Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Lucas, capítulo 2, versos 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Louvado seja Deus! Estamos estudando Educação e Redenção. O tema desta semana, a família. Hoje, segunda-feira, a infância de Jesus. Bem querido, bem querida, você já sabe que pode participar conosco. Portanto, faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe esse material com outros. Inscreva-se no canal. E não se esqueça, toque o sininho para receber as notificações. E continue orando por esse canal, porque a sua oração tem nos ajudado bastante. Bem querido, bem querida, estamos aqui na continuidade deste assunto sobre educação. É fantástico, é maravilhoso estudar sobre esse tema. E hoje temos ainda o privilégio de estudar sobre a infância de Jesus. Bem, os evangelhos não se aprofundam na infância de Jesus. Não há um escrito que mostre, então, como Jesus cresceu quando ele era garotinho, qual eram as suas diversões infantis, como que ele vivia na vila, quais eram os seus amiguinhos. Isso não está relatado na Bíblia. Bem, mas eu quero abrir um parêntese para dizer que não está relatado assim a vida de nenhum personagem bíblico. A Bíblia conta da história do nascimento de Moisés e depois então Moisés, já crescido, já homem. A Bíblia conta da mesma forma do nascimento de João Batista e assim ele já crescido homem. E mostra também ali Davi, os seus pais, e mais tarde Davi, já um homem. Então não existe na Bíblia detalhes pessoais de cada um desses personagens no que diz respeito à sua vida infantil. Os escritores bíblicos se ativeram a dar um momento na história do seu nascimento e depois então partiram para aquilo que eles acharam que era o mais interessante, que era o mais importante saber sobre aquele personagem bíblico. E de Jesus, ali seria mais interessante na hora que ele começa o seu ministério. Entretanto, as Escrituras nos deixam então algumas informações importantes sobre o nascimento, o crescimento de Jesus, da sua vida infantil, ainda que não seja algo tão aprofundado. Há lacunas, é verdade, mas existe ali breves informações que são necessárias para que a gente entenda então a formação de Jesus. Bem querido, bem querida, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do verso 26 ao verso 38, nós temos ali a história do nascimento de Jesus, quando Maria, sua mãe, disse: eu sou a serva do Senhor, estou aqui para então me colocar à disposição do Senhor. O anjo lhe apareceu e lhe deu a incumbência de ser mãe do Salvador. Bem, querido, Lucas também relata em 46 até o verso 55 a alegria, o cântico de Maria ao saber então que ela seria mãe do nosso Salvador. E Mateus capítulo 1, do verso 18 a 24, nos fala então da fidelidade de José, nos fala então da honestidade daquele homem que tinha então um grande desejo de fazer as coisas certas e por isso então ele ouviu o conselho do anjo e aceitou Maria como sua esposa. Bem querido, bem querida, pelo caráter de Maria e de José, nós temos que fazer uma leitura que não está escrita de forma muito clara. Primeiro, eles não foram qualquer um. Deus os escolheu a ponta de dedo porque eram pessoas que podiam sim, aqui na terra, ter a responsabilidade. Deus poderia delegar para eles a responsabilidade da educação do seu filho. O segundo detalhe que podemos perceber é que, no sentido humano, Jesus foi influenciado pela vida que José e Maria levaram. Do nascimento de Jesus até os 2 anos, ele ficara fugitivo de Herodes, que queria então atentar contra a sua vida. Depois então eles voltaram para Nazaré. E entende-se que dali por diante o menino cresceu. E a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria, em estatura diante de Deus e diante dos homens. E a gente sabe que naquela época, em termos de família, havia a questão da profissão. Sabemos que Jesus seguiu a profissão de José. Portanto, a sua infância deve ter sido justamente alinhada também ao trabalho com José, pois ele era de família pobre. Sabemos que Jesus não frequentou as escolas dos rabis, mas a sua mãe o pegava no colo
e então ensinava as Escrituras Sagradas. Sabemos que as primeiras letras de Jesus, ele aprendeu então com a sua mãe. Bem querido, bem querida, o menino Jesus não recebeu instrução das escolas, das sinagogas. Seu primeiro professor humano foi a sua mãe. Dos lábios dela, e ele ouvia os escritos dos profetas. Ele aprendeu as coisas celestiais. As próprias palavras que o próprio Jesus tinha dito a Moisés antes de se tornar homem. Agora, essas palavras que foram ditas para Israel, agora elas eram repetidas para Jesus. E ele então, na sua forma humana, ouvia e aprendia. E avançava ali da infância para a juventude, ouvindo as Escrituras e aprendendo então em casa. Ele não necessitava estar então na escola dos rabis, de obter a educação que eles ensinavam, porque aquele tipo de educação que eles ensinavam naquela época estava então corrompida e não havia sobre eles o favor de Deus. Por isso então Deus protegeu a Jesus de tal forma que as orientações que Jesus ouviu, ele ouviu do próprio Espírito Santo, dos lábios de Maria. Bem querido, bem querida, a educação. A educação na infância é um ponto fundamental para a vida. Precisamos entender que o carinho do pai e da mãe, o compromisso do educador na parte infantil, dali ele vai desenvolvendo então para o aprendizado maior. Bem querido, bem querida, assim como a boa palavra, assim como o bom tratamento, assim como o bom cuidado deixa marcas positivas na vida de uma criança, o contrário também é verdadeiro. Pois existem muitas crianças que foram traumatizadas porque aqueles que eram responsáveis por dar a primeira orientação de educação, aqueles que eram responsáveis pelo cuidado, pela proteção, pelas boas palavras, pelo bom encaminhamento, fizeram o trabalho errado. E essas pessoas foram culpadas, em certo ponto, de perverter o caráter de determinadas crianças que depois que cresceram, jamais conseguiram mudar. Pois o caráter se forma, segundo os psicólogos e segundo os psicopedagogos, até aos 7 anos de idade. Então entendemos que um menino ele precisa passar por bases de aprendizado sólidos, positivos, com influências que vai trazê-lo para o bem, que vai trazê-lo para uma dinâmica de bom aproveitamento. Senão, mais tarde, ele será então levado a um problema de caráter que só Deus pode transformar depois de adulto. Bem querido, bem querida, mas Jesus Cristo recebeu a melhor educação, a educação do poder do alto, do Espírito Santo. E a sua mãe e o seu pai, que estavam então sob a responsabilidade de educá-los, os protegeu das corrupções que há no mundo, de tal maneira que Jesus cresceu num ambiente puro e saudável. Bem querido, bem querida, não é essa a intenção de Deus para todos nós? Não é essa a intenção de Deus que possamos ter os nossos filhos em ambientes puros e saudáveis? Não é essa a intenção da educação adventista? Bem querido, bem querida, nós precisamos colocar em nosso coração a responsabilidade que temos de preparar as nossas crianças na infância para que, a partir então desse momento, a vida juvenil até a vida adulta, eles sejam meninos de sucesso, meninos totalmente abençoados por Deus e que tragam em sua memória somente coisas positivas para a vida eterna. Bem querido, bem querida, espero que você tenha entendido a mensagem. Assim como Jesus recebeu iluminação dos altos e foi ungido pelo Espírito Santo e recebeu as orientações de sua mãe e de seu pai, assim também você deve fazer com seu filho, com a sua filha. Obviamente hoje temos a escola formal, mas a educação básica deve ser então o papel da família. Então querido, então querida, que Deus te abençoe, que Deus lhe oriente, e a educação doméstica que seu filho vai receber, se for uma educação de fato iluminada e ungida pelo poder do Espírito Santo, vai então perdurar durante todos os anos que ele estiver na escola, na educação formal. Bem, espero que você tenha compreendido a mensagem. Se você entendeu a mensagem, se é seu desejo pautar a sua vida conforme as orientações da Sagrada Escritura, então ore comigo.
Eterno Deus, maravilhoso Pai, que o Teu bom e Santo Espírito nos abençoe, nos fortaleça, de tal maneira que possamos adequadamente educar os nossos filhos, que eles tenham uma boa infância, sem traumas, em nome do Senhor Jesus. Amém.